iniciação. Para isso, a gente vai fazer, a Adriana vai fazer a leitura do episódio, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 65 de hoje. O tema é pedir, e também a mensagem de hoje que a Adriana nos passou está na nossa agenda de 22 de março. A data de 22 de março é uma mensagem de Emmanuel, extraído do livro Fonte Viva, capítulo 125, onde traz para nós, né, uma mensagem de Paulo no início, que está em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Emmanuel nos traz essa passagem de Paulo que nos diz: que importa essa cruz junto ao peito, Paulo aconselha que a palavra do Cristo habite em vós ricamente, né? Então, é a mensagem de nossa agenda de hoje. Então, convido a Adriana para poder fazer a leitura do exórdio. Boa noite a todos. Página 145. Pedir. Traz o seguinte epígrafe. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Está em Mateus, capítulo 20, versículo 22. A maioria dos crentes dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa. Raros os que aí comparecem na verdadeira atitude dos filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor, quanto à melhoria de conhecimentos, à renovação de valores íntimos, ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas do mais alto. A rigor, os homens deviam reconhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, a cooperação no seu programa divino. Quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar, de se impor ao paternal carinho de Deus, no sentido de lhes subornarem o poder infinito. Pedichões e veterados abandonam na maior parte das vezes o traçado reto de suas vidas, em virtude da rebeldia suprema nas relações com o Pai. Tanto reclamam que lhe é concedida a experiência desejada. Sobrevêm desastres, surgem as dores. Em seguida, aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Provocamos certas dádivas do caminho, adiantamos a solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematuras concessões do pai, à maneira do filho pródigo, mas o desencanto constitui-se em veneno da imprevidência e da irresponsabilidade. O tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação de quantos se atiram a patrimônios que lhes não competem. Tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, harmonizados pela leitura do exórdio, a gente convida a Adriana para proferir a prece de Deus. Fechemos os nossos olhos, aqueles que assim o desejarem. E vamos trazer o Mestre Jesus à nossa tela mental, com seus braços abertos, com seu sorriso, com seu olhar de amor e de alegria, por nos encontrarmos nesse momento todos aqui reunidos em seu nome. Que recebamos esse abraço com nosso coração aberto. Possamos sentir a presença do Mestre e agradecer pela presença da espiritualidade amiga, que mais uma vez
nesta quarta-feira, se juntam a nós, para que possamos encontrar nas palavras de nosso estudo o caminho reto que nos levará sempre ao encontro do nosso Pai, do nosso Mestre Jesus. Que possamos dizer a Jesus Cristo: que bom, Mestre, como é bom tê-lo entre nós, como é bom sentir a sua presença, como é bom estarmos reunidos em teu nome, com a consciência de que somente através do nosso crescimento espiritual, através do estudo, através da busca da elevação moral, através desses estudos, encontraremos um caminho convidativo em que todos juntos poderemos seguir em busca da felicidade prometida. Que possamos aproveitar cada palavra, as tuas intuições, e possamos construir aqui, mais uma vez, um pedacinho desse caminho tão maravilhoso, através do amor, das lições de caridade que sempre trouxestes para nós. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio, Adriana, pela prece de início. Então, convido a todos a nós retomarmos nosso estudo do livro Missionários de Luz. Nós paramos no item 5.9, né? Item 5.9 desse livro está na página 57, na técnica 57. Ok? Todo mundo se encontrou? Sim. Tá. Sim. Então vamos lá, vamos começar. Então, o item 5.9 continua, então, André Luiz, né, nos relatando o desenrolar da conversa entre a senhora e seus 2 filhos. E não haverá recurso para libertá-los, indaguei emocionado. Então, Alexandre está conversando com André Luiz, mostrando para André Luiz que aquela senhora e seus 2 filhos, né, e eles estavam tendo ali umas dificuldades, né, de manter o equilíbrio emocional que eles adquiriram no centro, mas depois que eles saem das portas do centro, ela e o filho dela têm essa dificuldade de manter essa serenidade, esse equilíbrio. E quem mantém determinado equilíbrio é a filhinha mais nova. E aí ele já está explicando para André Luiz que eles, o filho e a senhora, eles atraem para si companheiros desencarnados, né, que trazem essas baixas vibrações, que comungam essas baixas vibrações com os pensamentos deles. E aí André Luiz está perguntando, mas será que não conseguimos libertá-los, né, desse vampirismo? Né? Indagou André Luiz. E aí Alexandre responde. Então o orientador sorriu paternalmente e considerou. Quem, porém, deverá romper as algemas, senão eles mesmos, né? Então ele está perguntando, André Luiz, será que a gente não consegue ajudá-los? E Alexandre está falando, mas são eles mesmos que devem romper essas algemas, né? Que os aprisionam da malha das sensações inferiores que atrai para si, né, essas reações do vampirismo. E aí, né, mas quem deverá romper essas algemas? No caso, senão nós mesmos, né?
as nossas algemas de aprisionamento que nós carregamos nos nossos momentos de infortúnio, né? Nos nossos momentos de insensatez, nos nossos momentos de dores, de escuridão, nas nossas regiões desérticas. São todas algemas que nós trazemos conosco, né? Na doutrina espírita, né, essas algemas nós chamamos de atavismos, né? Atavismos é aquilo que nós carregamos lá de trás, né? Lá de trás, que vem conosco e a gente ainda não conseguiu mudar, mas que a gente tem que mudar, né? E aí, nós trazemos aqui 3 passagens, né, do Evangelho que fala um pouco disso, dessa necessidade de nós rompermos as algemas, para que nós possamos nos libertar, né, dos nossos desequilíbrios e nos transformarmos em pessoas melhores. Por isso que nós estamos aqui, né, na doutrina espírita, porque nós reconhecemos que nós temos necessidade de nos transformar para melhor, nos transformar moralmente. E aí nós lembramos que o evangelista Lucas, né, no seu capítulo 5, nos versículos de 37 a 38, ele traz, né, uma fala de Cristo mostrando para eles a necessidade da mudança em uma parábola, onde Cristo representa, né, o nosso corpo como os chamados odres, que são os recipientes de vinho, né? Então, Cristo nos diz, através de Lucas, e ninguém deita vinho novo em odres velhos. Por quê, né, que ele está falando que ninguém deita vinho novo em odres velhos? Porque o odre é o recipiente do vinho. O odre, quando ele está velho, significa que ele está trincado e está com suas paredes internas contaminadas. Se coloca o vinho novo naquele odre, o que acontece? 2 coisas. Primeiro, essa parte interna dele que está contaminada, ele vai proliferar bactéria naquele vinho, fazendo que produza gases naquele recipiente. O recipiente ele vai, através dos gases, ter uma pressão interna e, como ele já está rachado, vai quebrar, né? Então, a primeira comparação que Cristo está falando com a gente é isso, né? Se nós estamos, né, com o recipiente velho, né, com o espírito velho, a gente não consegue receber a verdade, né? A gente não consegue receber a verdade, porque se ainda a gente tem aqueles atavismos todos lá de trás, que nos deixam o espírito trincado, né, por essas crenças errôneas, por esses procedimentos errôneos, a verdade não consegue fazer o nosso espírito evoluir, né? E aí Cristo continua. Então, ninguém deita vinho novo em odres velhos. Noutra sorte, o vinho novo romperá os odres e se derramará. E os odres, ou seja, esses recipientes, se perderão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, né? Então, a verdade é isso. São os novos ensinamentos, né? Deitar a verdade em odres novos significa deitar a verdade em nós, quando nós entendemos a necessidade de mudança. Então, já temos aí espírito novo. Quando a gente entende a necessidade da mudança. Porque se a gente não tem essa necessidade, esse entendimento da mudança, não adianta nenhuma informação nova. A gente não vai absorver, não vai aceitar, não vai acatar e não vai colocar no coração, né? E a gente vai ver isso mais para frente sobre, depois, a semeadura, né? Quando ele fala em semeadura, né? Alguém quer ter alguma coisa para comentar a respeito disso? Tá. Uma outra mensagem do Evangelho está no evangelista Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, quando Lucas relata Cristo, né? Então, Lucas diz: então disse Jesus a todos: se alguém quiser acompanhar-me,
negue-se a si mesmo, tome diante a sua cruz e siga-me, né? Então, é a mesma coisa do odre velho. Deixa o odre velho para trás, porque Cristo vai colocar vinho novo no seu odre, né? Então, você tem que deixar suas crenças novas para trás, né? Nós temos que deixar os nossos comportamentos de homem velho para trás, para partir para sermos homens novos, né? Então, deixa, né? Então, Cristo dizendo aí, né? Negue-se a si mesmo, ou seja, negue todas essas crenças, porque agora eu vou te dar conceitos novos para a sua evolução. Mas não adianta você vir trazendo os conceitos antigos, porque são incompatíveis. Então, temos que deixar os conceitos antigos, né, os atavismos antigos, que nos relegaram a séculos e séculos de sofrimento, para que nós possamos, então, absorver a boa nova do Cristo, né? A terceira e última passagem que eu quero mostrar aqui, depois de vindo Cristo, né, veio Paulo de Tarso. E aí nós sabemos da história de Paulo de Tarso, tudo que Paulo passou, tudo que Paulo causou, e depois tudo que ele passou para que ele pudesse se transformar em um odre novo, e esse odre novo pudesse, então, receber toda a verdade do Cristo. E aí Paulo nos diz, né, no capítulo 5 daquela linda carta de Coríntios, né, no seu versículo 17, Paulo retrata: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, né? Então, a necessidade de nós deixarmos passar o que está antigo e entrarmos no caminho do Cristo para nos tornarmos pessoas novas. Ok? Então, alguma coisa, Adriana? Sim, eu só não sei se é agora. Pode falar. Você acho que pode esperar mais um pouquinho. Tá bom. Então, mas quem deverá romper as algemas novas, né? Senão nós mesmos. Então, as nossas oportunidades que nós temos de romper essas algemas e sermos odres novos para recebermos a verdade do Cristo. Né? Então, vamos continuar. Então, quem deverá romper as algemas, senão eles mesmos? Nunca lhes faltou o auxílio exterior de nossa amizade permanente, né? Então, a amizade da espiritualidade superior, né? A companhia da amizade da espiritualidade superior, ela é permanente. Então, nunca nos falta essa companhia, esse assessoramento do bem, esse assessoramento de luz. A gente pode ter essa certeza que nós somos sempre assessorados por essa espiritualidade de luz, né? Emmanuel tem um livro chamado Canais da Vida. O capítulo 15 desse livro chama Auxílios no Além. E aí, nesse livro, Emmanuel nos diz: guardai a certeza de que os vossos mínimos pensamentos são registrados e ouvidos. Né? Então, as nossas dores, as nossas necessidades, as nossas inquietudes, elas são registradas e são ouvidas pela espiritualidade de luz. A gente tem que ter essa certeza. Por isso que no Livro dos Espíritos, né, nos fala Santo Agostinho, né, que aquele que tiver em situação difícil, rogue ajuda ao seu anjo da guarda, e ele certamente vos assistirá. Santo Agostinho diz isso, né? Ele, certamente, se você pede ajuda para o anjo da guarda, o que é o anjo da guarda, por definição do Livro dos Espíritos? É um espírito de uma envergadura acima da nossa. Por isso que ele é o nosso anjo da guarda, de uma evolução acima da nossa. Por isso que ele vem nos guardar. E quando a gente pede esse auxílio, ele certamente vai nos auxiliar. Por quê? Porque essa é a missão dele. É a missão. E é satisfatório para o espírito ele poder atuar na missão que ele recebeu. Né? É satisfatório para o espírito, pois não? Acho que agora cabe.
Liana trouxe a aula no estudo retrasado, né? A questão 459, do Livro dos Espíritos. Influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Aí eu trago hoje a questão 464, que fala, a pergunta: como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um mau espírito? Aí a resposta: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então, cabe sempre o nosso livre-arbítrio, né? Porque cabe a gente recebe essa sugestão do pensamento, aí a gente tem que estar sempre, orar e vigiar. Se o pensamento nos induz para o caminho que não é o caminho reto, que não é o caminho de Cristo, então a gente não deve ouvir. Se a gente ouve a sugestão, no caso, nós estamos fazendo a sintonia com aquele espírito inferior, né? Então, a pergunta fala justamente isso, que a gente precisa estudar o caso. Aí, outras perguntas, que eu não lembro agora qual, fala que uma das formas é a linguagem. Uma das formas de a gente saber distinguir é por meio da linguagem, né? Que o bom espírito, o espírito evoluído, ele não vai vir com palavras de baixo calão, não vai vir com palavras que remete para que você baixe a sua vibração. Então, um desses pontos é a própria linguagem que o espírito utiliza, né? Então, se vem pensamentos que tem nesse pensamento, vem palavras que não é de um nível elevado, então, dali você já percebe que não é um espírito, um bom espírito, não é um bom conselho, é um espírito mau. É isso. Excelente, muito bem colocado, né? Então, são os espíritos que nos dirigem, né? Porque nosso isso. Ainda tem mais uma coisinha. Então, quando eles saem do centro espírita, enquanto eles estão perto do raio da vibração, tá ok, né? Quando eles se aproximam daquela proteção da luz que emana daquela casa, aí o que acontece? Vem o mau pensamento e ele automaticamente ele já se liga, porque ele não tem ele não consegue ainda cortar essa vibração. Vem pensamentos ruins, porque você ir para um prostíbulo, que ele chama de meretrício, já sabe que não é um bom pensamento, mas mesmo assim ele se alinha, ele se deixa, né? Uhum. Isso mesmo. Excelente. Alguém quer fazer algum comentário a mais? Então vamos dando continuidade, né? Então, eu falei do livro de Emmanuel, e aí, dentro desse item, né, que nunca lhes faltou auxílio externo, né, da nossa amizade permanente, Cristo também, ele nos retrata essa certeza, né? Primeiramente, registrado por Mateus, no capítulo 28, no versículo 20 de Mateus, onde Mateus registra Cristo nos dizendo: e eu rogarei sempre com vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, né? Cristo dizendo: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Que fim dos tempos que é esse, né? A nossa progressão espiritual encontrando com Ele, né? Até o nosso encontro, ele vai estar junto de nós, até o encontro dele, vai estar junto de nós, né? Isso é uma certeza. Então, mas como, né? Que Cristo vai estar junto de todo mundo? Porque a gente sabe no livro dos Espíritos, né? Que a forma dos espíritos superiores, eles não têm forma. É uma forma de luz. É luz, né? Então, quanto maior luz, quanto mais evoluído o espírito, maior luz por ele emitida. E uma luz, quando é emitida, ela é emitida, não é unidirecional, ela é multidirecional. Uma luz, ela ilumina para frente, para trás, para baixo, para cima, né, para os lados, né?
Então, por isso que ele fala que eu estarei com vocês. Por quê? Porque ele ilumina tudo. Então, ele está tanto aqui quanto acolá, né? O Cristo. Porque ele é um espírito de luz, ele está em tudo quanto é lugar, né? Então, ele fala, estarei com vocês. Marco, Com a certeza que a gente tem que guardar no coração. Oi? e para as pessoas que precisam ainda de alguma coisa palpável, a gente tem o Evangelho, né? A palavra do Cristo. Né? Quem precisa ainda da materialidade ainda, né? De sentir, de pegar alguma coisa como um terço, como um crucifixo. Então, a gente tem a palavra de Cristo, a gente tem o Evangelho, né? Para se basear. Com certeza. E aí a gente lembra, né, que Emmanuel nos fala, né, sobre as reuniões dos espíritos superiores, né, nas proximidades do Sol, né? Reunir os espíritos superiores nas proximidades do Sol. E aí a gente mostra, né, o Sol ilumina o mundo inteiro. É essa a luz do Cristo. É essa a luz do Cristo. Chegando a todos nós. Quando a gente, por isso que ele fala que quando dois ou mais se reunirem, meu nome ali estarei no meio dele, não é porque se a gente não tiver reunido, ele não estará, não. É porque quando a gente se reúne para falar do Cristo, para estudar o Cristo, o Evangelho, a gente se abre a essa energia que está constantemente em cima da gente. Mas a gente, com o coração fechado, a gente não recebe, né? Então, quando a gente se reúne para falar do Cristo, para receber o Evangelho, a gente se abre a essa luz que está sobre nós, mas que a gente, com o coração fechado, a gente não consegue receber, tá? Então, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E mais, uma passagem maravilhosa, maravilhosa do Cristo, né? Que fala sobre a doutrina espírita, né? Registrada em João, capítulo 14 de João, que é maravilhoso, e no versículo 16, que ele fala que eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro consolador para que esteja com vocês para sempre, né? Então, o Cristo dizendo, né? A gente não vai estar desassistido nunca. Ele vai rogar ao Pai, e ele fala assim, eu rogarei, o Pai vos dará. Ele afirma ainda, né? Aí, essa parte, Marca, a gente leu o Evangelho, o meu é a página 27, não sei se é a página 27 ou 27. O item 5 e 6 do Evangelho, que fala sobre o Espiritismo, a terceira revelação. Isso, a terceira revelação, né? Isso. Porque são ondas, né, que vão evoluindo, né, com o passar dos tempos, né? A primeira revelação que traz, que foi Moisés, né? A revelação de Moisés. Aí depois a segunda revelação foi a revelação, a vinda do Cristo. E a terceira revelação justamente que está registrado no Evangelho de João, João, né? É João, né, que você falou agora? Isso, João. Que eu vos darei outro consolador, porque Cristo é um consolador, né? Ele diz, eu vos darei outro consolador, né? Aí, que segundo a doutrina espírita, é justamente o espiritismo que veio para tornar inteligível, né? Isso. A palavra do Senhor. Aí a gente fez essa leitura, não foi, Eliana? A gente está bem certinho, tá vendo, Eliana? Excelente, excelente, meus parabéns. E aí, para a gente finalizar, né, eu trago aqui um profeta que eu gosto muito dele, que é o Isaías, né? Isaías, sempre nas minhas palestras eu comento alguma coisa de Isaías. Então, Isaías, no seu capítulo 41, no versículo 10, ele fala para a gente, não temas, porque eu sou contigo. Então, ele está recebendo, porque o profeta é isso, né? O profeta, ele recebe a mensagem da espiritualidade superior e passa. É isso que é a profecia, né? Então, ele recebendo a mensagem da espiritualidade de luz, ele passa para a gente. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, né? Maravilhosa essa certeza que nós devemos ter desse Deus que é amparo, que é auxílio, né?
que ajuda, que é todo amor. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Então, é essa maravilha da certeza desse Deus que nos ampara sempre, que nós devemos ter. Então, simbolizando isso tudo, né, essa frase dita por André Luiz, através de Alexandre: nunca lhes faltou auxílio exterior de nossa amizade permanente. Alguém tem algum comentário? Se não, a gente continua. Tá? Então, nunca lhes faltou auxílio de nossa amizade permanente. No entanto, eles próprios alimentam-se uns aos outros no terreno das sensações sutis. Eles mesmos continuam se alimentando nessas sensações aí sutis, absolutamente imponderáveis para os que lhe não possam sondar o mecanismo íntimo. É inegável que procuram agora os elementos da libertação. Então, o Alexandre está falando ali que eles ainda ficam nessa tortura íntima, mas é inegável que eles estão tentando procurar o caminho da libertação. Aproximam-se da fonte de esclarecimento elevado, sentem-se cansados da situação e experimentam efetivamente um desejo de vida nova, né? Então, essa certeza que André Luiz está relatando aqui, que nesse caso, né, esses personagens estão representando essa certeza. Então ele diz: aproxima-se da fonte de esclarecimento elevado, sentem-se cansados da situação e experimentam efetivamente o desejo de vida nova. Então, isso é sobre nós, né? Sobre nós. Quantas vezes, né, a gente se aproxima da fonte de esclarecimento? Por quê? Porque a gente está cansado de sofrer, a gente está cansado, né, de entrar nessas, de permanecer nessas sombras de penumbra, nessas sombras de escuridão, nessas sombras de dores, né? Porque a dor, ela, se a gente não aprende com a dor, ela fica reverberando, né, em nós e nos deixa em sombras. Então, quantas vezes, né, nós não ficamos nessa situação, e é exatamente essa situação que efetivamente nos empurrou por um desejo de uma vida nova, por um desejo de se melhorar, de não querer errar mais, né, de querer progredir para o bem, né? Então, aproximando-se da onde? Da fonte, de uma fonte de esclarecimento elevado. Quem que é essa fonte de esclarecimento elevado? A doutrina espírita, né? A doutrina espírita, a qual nós procuramos. E aí, a gente novamente cita João, no capítulo 13, no versículo 3 de João. Ele retrata Cristo dizendo esse ensinamento de uma forma, da seguinte forma: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, né? Então, é isso daí. Você está cansado, né? Você está querendo sair dessa zona de sombra, renasce. Tem que renascer. Você tem que abandonar o homem velho, aquelas, né? O que a gente estava falando antes, temos que romper as algemas que nos aprisionam, esses atavismos que nós saímos lá de trás e continuamos carregando. Então, a gente tem que largar isso tudo. Largar isso tudo para o quê? Para renascermos de novo. Somente renascendo de novo, a gente vai ser um homem novo, uma pessoa nova, né? E aí, outro profeta, Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26, ele nos diz: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo.
tirarei da vossa carne o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Então, a mudança para uma pessoa nova é isso. Né? E é interessante, né, que a gente vai e a gente compara com o André Luiz, quando ele estava os 8 anos de perambulando pela região umbralínica, né, com seu coração de pedra, sofrendo, sofrendo, sofrendo. E quando o André Luiz ele vai, então, e percebe a necessidade mesmo de voltar para um Deus maior que existe, e ele vai e pede a Deus perdão. Quando ele pede a Deus o perdão, é esse romper do coração de pedra. Esse romper do coração de pedra e fazendo o que Ezequiel, essa passagem de Ezequiel falou lá, né? Deixando com que Deus coloque em nós, né, um coração novo, um espírito novo. E foi aí, com esse coração novo, com esse espírito novo, que André Luiz conseguiu se elevar vibracionalmente e ser resgatado pela espiritualidade de luz do nosso lar. Né? Outro exemplo também, Marco, é o próprio Saulo, né? Quando, no encontro na história de Damasco. Isso. Ele renasceu, né? Renasceu. Então, a gente pode renascer, não precisa desencarnar para renascer, reencarnar. A gente pode renascer várias e várias vezes nessa mesma encarnação. Cada vez que a gente se melhora, rompe com esse coração de pedra, rompe com esse odre, eu estou lesinho hoje, com esse odre velho, né? Então, você está renascendo, né? Agora eu lembrei de Chico. Eu permito aos outros ser como eles são, mas a mim eu me dou o dever de ser melhor a cada dia, né? Pelo menos melhor que eu. Exatamente. Então, isso é o renascer, né? Várias vezes durante uma mesma reencarnação. Esse é o objetivo, né? É o objetivo. Esse é o objetivo da encarnação, que nós renascemos, né? Várias vezes. Ou renascemos agora nessa própria reencarnação com essa mudança de hábito. Várias vezes dentro de uma mesma reencarnação. Isso. Por quê? Né? Porque nós temos milhares, como eu digo, milhares de pontos de luzinhas apagadas, né? Milhares de pontinhos de luz apagada em nós. À medida que a gente se permite acender uma luzinha dessa, a gente está renascendo um pouquinho para o caminho novo, né? Então, cada luzinha dessa que a gente acende, a gente se renasce um pouquinho para o caminho novo, né? Quantas reencarnações nós passamos sem acender uma luz dessas milhares de luzes que estão apagadas, né? Que deixou passar as reencarnações, né? Nos desviando aí nos tribunais das inquisições, né? Nos desviando aí nas perdições do materialismo, né? Então, que a gente consiga acender algumas dessas luzinhas para que a gente possa, né, aproveitar realmente essa encarnação. E tenho certeza que nos nossos encontros que a gente faz, a gente está acendendo algumas dessas luzes, né? Esses encontros, nessas conversas, nesse estudo de nós, abrindo o coração para a verdade do Cristo, né, espargida através do Evangelho para nós e também através das mensagens dos autores espirituais. Né? Então, é isso. É isso, esse ensinamento da mensagem do Cristo, que é a verdade. Então, é essa certeza que Ezequiel está falando, né? Que ele, Deus, vai nos dar esse coração novo à medida que a gente abre o peito para ele. E aí, eu trago João, né? Que é no finalzinho lá do Evangelho, no Apocalipse, né? Que foi escrito por João, no capítulo 21, no versículo 5, que dá para mim a ideia real do que é o Apocalipse. Né? Quando João nos escreve, no capítulo 21, no versículo 5, dizendo que aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. Né? Então, o Apocalipse é isso. É a passagem para o mundo de regeneração. É fazer nova todas as coisas. Então, Apocalipse é mudança. Mudança para melhor. Né? Então, renascer. Né? Renascer para melhor. Então, é isso daí. Né? O desejo de uma vida nova. Ok?
Então, vamos continuar, se ninguém quiser fazer nenhum comentário. É inegável que procuram agora. Deixa eu ver aqui que eu perdi aqui. Sexta linha. Sexta linha. Sexta linha do... Quem, porém, sexta linha. Tá. É inegável. É inegável que procuram agora os elementos da libertação. Aproximam-se da fonte de esclarecimento elevados. É isso? Aproximam-se da fonte de esclarecimento elevado, que a gente já estava falando, né? Sentem-se cansados da situação e experimentam efetivamente o desejo da vida nova. Contudo, esse desejo é mais dos lábios que do coração, por constituir aspiração muito vaga, quase nula. Se de fato cultivassem a resolução positiva, transformariam suas forças pessoais, tornando-as determinantes no domínio da ação regeneradora. Espero, porém, por milagres inadmissíveis e renuncio às energias próprias, únicas alavancas da realização. Estão falando deles, né, esperando por um milagre para a mudança, né? E, na verdade, toda mudança é ação. Todavia, não poderíamos provocar a retirada dos vampiros inconscientes. Então, André Luiz está interrogando o Alexandre, né? Está inconformado com essa situação. Primeiro, ele perguntou se eles não poderiam ajudá-los nessa mudança. E aí Alexandre fala, mas não são eles mesmo que têm que romper essa algema? E aí Alexandre explica para ele tudo. Aí André Luiz depois fala, tá, mas se eu não posso ajudá-los diretamente, será que eu não posso, então, convencer esses irmãozinhos, né, que estão praticando esse vampirismo, né, de iluminar esses irmãozinhos para desistir dessa ação? Aí Alexandre responde, os interessados, explicou Alexandre a sorrir, forçariam, por sua vez, a volta deles. Ou seja, quem forçaria a volta de quem? Os próprios encarnados, né? Os próprios encarnados forçariam a volta dos desencarnados, obsessores. Por quê? Devido a sucumbir aos pensamentos ruins, né? Então, os pensamentos ruins tornam um imã de atração que atrai de novo os obsessores para perto deles. E aí continua. Já se fez a tentativa que você lembrou, no propósito de beneficiá-los, de modo indireto, mas a nossa irmã se declarou demasiadamente saudosa do companheiro e o nosso amigo afirmou intimamente sentir-se menos homem. Então, lembra que ele estava tentando aconselhá-los através da irmãzinha mais nova, né? Alexandre coloca a mão na testa dela, fala, né, tentando elevar os pensamentos dele, mas a mulher vai e volta novamente, falando que tinha saudade do ex-marido falecido, e aí começa a baixar a vibração. O menino vai e fala dos maus pensamentos dele, que ele sucumbe, abaixa a vibração de novo. Então, Alexandre falou, a gente já tentou fazer isso, né? Aí ele relatando, e o nosso amigo afirmou intimamente sentir-se menos homem, levando humildade à conta de covardia e tomando desapego aos impulsos inferiores por tédio destruidor. Tanto expediram reclamações mentais que as suas atividades interiores constituíram verdadeiras invocações, né? Ele está falando aqui das reclamações mentais, né? Então, quantas vezes a gente não se pega em reclamações mentais, reclamando conosco mesmo, né? Reclamando da vida, reclamando da má sorte, reclamando do mau tempo, né? Reclamando da chuva, a chuva que aduba o solo e a gente reclamando da chuva. Vem o sol que aquece, a gente reclama do sol que está forte, né? E aí a gente está nessa reclamação mental, sendo imãs para irmãozinhos que estão nessa penumbra, né, de sentimentos.
Então, é isso que Alexandre está falando com eles aqui. E em vista do vigoroso magnetismo do desejo constantemente alimentado, agregaram-se de novos companheiros infelizes, ou seja, de tanto que eles pensam e voltam no pensamento inferior, chama de novo esses companheirozinhos infelizes. No entanto, vivem assim imantados uns aos outros, em todos os lugares? Perguntou André Luiz, né? Ou seja, falando para Alexandre, mas será que em todos os lugares que eles vão, eles estão imantados com esses irmãozinhos vampiros? Alexandre responde, quase sempre. Satisfazem-se mutuamente na permuta contínua das emoções e impressões mais íntimas. Então, eles vão se satisfazendo um ao outro nessa permuta de emoções. Uma vez que eles têm essas emoções de baixo calão, eles vão se trocando esse sentimento com esses irmãozinhos desencarnados que compactuam no mesmo sentimento. E aí, nós citamos aqui um livrinho de Emmanuel, livrão, né? De Emmanuel chamado Segue-me, né? Pegue tua cruz e siga-me. Então, o livro chama Segue-me. Nesse livro, o capítulo 65 trata do tema obsessões. E aí Emmanuel nos explica o seguinte, ele começa com a passagem de Mateus, né? Capítulo 6, o versículo 13, onde Cristo nos diz nessa passagem, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que é a oração do Pai Nosso, né? Então, Cristo nos ensinando, não fazer o pedido, não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal, né? Mas só que a gente pede não deixar cair em tentação, mas a gente, com as nossas lamúrias, com as nossas lamentações, a gente atrai as más vibrações para nós. A gente pede para não deixar cair em tentação, mas nós mesmos que nos jogamos no abismo das tentações, através dos pensamentos infelizes. E aí, Emmanuel nos fala nesse livro o seguinte, as obsessões que envolvem individualidades e equipes quase sempre partem de inconveniências pequeninas que devem ser evitadas, qual se procede com minúsculo foco de infecção. Para isso, ou seja, evitar essas minúsculas obsessões, ele diz, Emmanuel, para isso dispomos todos de recursos infalíveis, ou seja, dentro de nós mesmos nós temos esses recursos para nós não entrarmos nas zonas obsessivas. Que recursos são esses? Ele diz, quais sejam a dieta do silêncio, né? Ou seja, muitas das vezes o silêncio ele é forte. Melhor o silêncio do que más palavras, né? Então, por isso que a meditação ela é saudável, né? O silêncio da meditação. Além da dieta do silêncio, uma vacina, a vacina da tolerância, né? Nós tolerarmos um pouco mais o irmãozinho difícil é uma vacina contra a obsessão, porque se nós cairmos na intolerância, nós abaixamos a vibração para cair na zona obsessiva. Então, a tolerância é uma vacina contra as zonas obsessivas. O detergente do trabalho, né? Então, ele compara aqui que o trabalho é um detergente, ou seja, algo que consegue retirar, né, todas essas sujeiras que nos levam a esses domínios obsessivos que nós guardamos em nós. Então, o trabalho é isso, né? Ele tira toda essa sujeira de dentro da gente, né? Então, o trabalho no bem, porque o trabalho no conceito espírita é tudo aquilo que nós fazemos em prol do próximo. Isso é o trabalho na doutrina espírita. E o antisséptico, o que é antisséptico, né? É tudo aquilo que retira as coisas ruins. Fazer uma antisepsia, né?
é isso, retirar tudo que é ruim. Então, qual que é o melhor antisséptico para a gente, para o nosso espírito, para retirar tudo que é ruim do nosso espírito? A oração. Por isso que a primeira lei divina é a lei da adoração. Né? É o antisséptico, ou seja, aquilo que retira toda a sujidade do nosso espírito, a oração. Né? Então, é isso. Então, para que a gente consiga romper, né, as permutas contínuas das emoções de baixas vibrações com os nossos irmãozinhos infelizes, nós nos entreguemos ao silêncio, à tolerância, ao trabalho e à oração. São os conselhos de Emmanuel, tá? No livro Segue-me. Alguém quer comentar algo? Não? Então, podemos continuar. Tá? Então, satisfazem-se mutuamente na permuta contínua de emoções e impressões mais íntimas. Preocupados em fazer algum bem, ponderei. Então, André Luiz, né, eu quero fazer alguma coisa, né, que está ponderando com Alexandre. Quem sabe poderíamos conduzir essas entidades ao devido fortalecimento? Não será razoável doutriná-las, incentivando-as ao equilíbrio e ao respeito próprio? Semelhante recurso, falou Alexandre, complacente, não foi esquecido. Essa providência vem sendo efetuada com a perseverança e os métodos precisos. Todavia, tratando-se de um caso em que os encarnados se converteram em poderosos ímãs de atração, né? Então, os encarnados se converteram em poderosos ímãs de atração, mostrando que o problema está nos encarnados, né? No pensamento que os encarnados ainda mantêm. E aí, nós lembramos um texto de Emmanuel, em que Emmanuel nos diz: perfeitamente discerníveis as situações em que nos resvalamos imprevidentemente para o domínio da perturbação e da sombra. Enumeremos algumas delas com as quais reiteramos claramente com o perigo da obsessão. Então, mostrando para a gente aqui, Emmanuel, mostrando para a gente. Vou falar para vocês algumas situações corriqueiras que vocês se permitem fazer e que vocês, com a repetição dessas situações corriqueiras, vocês adentram no mar da obsessão. Ou seja, se adentram na baixa vibração dos irmãozinhos menos sabedores. E aí, Emmanuel nos diz: cabeça desocupada, então por isso, né, que é mente vazia, oficina do diabo, né? Oficina do diabo. Então, é isso aí. Então, cabeça desocupada é uma coisa. Então, por isso que a gente tem que estar sempre no trabalho. A doutrina espírita nos fala, né? Adora e trabalha. Eleva o pensamento a Deus e entregue seu trabalho. Né? Porque a falta, a ociosidade é motivo da gente entrar em zonas de obsessivas. Mas assim, Marco, eu aposentei, então quer dizer que eu vou continuar trabalhando? Não, não é esse trabalho, né? Não é esse trabalho. Mas é o trabalho espiritual em si também, né? Porque uma vez que você está desejando bem para o próximo, você está fazendo a sua oração para o outro, né? Você está trabalhando espiritualmente, né? Ao passo que você está ajudando alguém, algum irmão, você está trabalhando, né? Então é isso, é a ocupação para o bem, que é o remédio para essas zonas infelizes. Então, cabeça desocupada, mãos improdutivas, né, que é a ausência do trabalho, palavra irreverente, ou seja, uma palavra mal formulada, conversas inúteis, né? Então, a gente tem que ter atenção no teor das conversas que a gente se permite fazer, gente. Né?
Não sou eu que estou falando, quem está falando que é Emmanuel. Conversas inúteis, ou seja, aquelas conversas que estão situadas em baixas zonas vibracionais, é o motivo de nós nos adentrarmos nessas zonas de baixa vibração. Então, conversa inútil, queixa constante, né? As lamentações constantes. Então, queixa constante, opinião desrespeitosa, né? A gente se permitir fazer uma opinião que lança desrespeito a quem está ouvindo, tempo indisciplinado, né? A gente não ter disciplina com as nossas organizações, atitudes insinceras, né? Nós temos atitudes que não são sinceras com o próximo, observações pessimistas, ou seja, nós fazemos sempre observações pessimistas para aqueles que estão comungando conosco, né? O dia e as tarefas comuns. Além de observações pessimistas, gestos impacientes, condutas agressivas, comportamentos descaridosos, apego demasiado, decisões facciosas e comodismo exagerado. Então, são essas situações que nós praticamos no dia a dia e que contribuem para nós entrarmos nessas zonas de baixa vibração. Ou seja, para que contribuem para que sejamos imãs mesmo desses irmãozinhos indisciplinados. E aí Emmanuel diz, sempre que nós, os lidadores encarnados e desencarnados, com serviço na renovação espiritual, nos reconhecermos em semelhantes fronteiras de processo obsessivo, ou seja, sempre quando nós nos reconhecemos que nós estamos adentrando nessa fronteira tênue do processo obsessivo, Emmanuel nos fala, proclamemos o estado de emergência no mundo íntimo e defendemos-nos contra o desequilíbrio como recorrendo à profilaxia da prece. Então, orai e vigiai. Sempre que nós percebemos que nós estamos entrando nessa fronteira do pensamento de baixo calão, das baixas atitudes, eleva o pensamento a Deus, faz a sua oração fervorosa, e aí isso já nos tira dessa baixa vibração. Pois não, Guto? Estou ouvindo perfeitamente. Excelente, excelente, Guto, muito bem colocado, né? Então, o poder do pensamento, né? É de nós que a gente sempre fala, né? A gente se policiar constantemente, né? No que a gente se permite colocar para dentro, né? Marco, e só para reforçar, que naqueles momentos que a gente está tão assim, com nuvens pesadas, que a gente não consegue fazer oração, porque às vezes acontece isso, né? Eu Verdade. estou tão angustiada, eu não consigo fazer oração. Aí qual é a sugestão que você dá para esses momentos? Eu peço para ouvir um louvor, né? Porque escutar fica mais fácil do que orar. Mas existe também outros meios. Existe, né? Aquilo que a gente sempre fala, né? Você pode escutar uma música que eleva, né? Você pode recitar um poema que você traz consigo, que te eleva também, uma letra de um poema, uma letra de uma música, simplesmente você pensar numa letra de uma música, né? Você não está conseguindo elevar seu pensamento? Abra um livro e faça uma leitura, né? Abra um livro e faça uma leitura, um livro que edifica. Umas linhazinhas que você lê de uma leitura saudável já vai começando a te acalmar, né? Te elevar, né? Pois não, Guto?
É isso mesmo, Guto. Afastar do, né? Afastar do problema é uma dica, né? Só que aí, quando a gente está, né, com o pensamento meio carregado, né? Para onde a gente vai, a gente leva o pensamento junto, né? Então, assim, né, o conselho é realmente a gente tentar manipular esse pensamento. Como? Tem que tirar o foco do pensamento. Então, não deixe de ser o que o Guto falou, né? Você sair, mas aí sair do pensamento. Como que você sai? Você colocando coisas novas no cérebro. Colocando coisas novas no lugar. Como que você coloca uma coisa nova? Você recitando alguma coisa, você cantando alguma coisa, você desviando o seu foco, o seu olhar para outra coisa, saindo para fazer uma caminhada, como o Guto falou, sai do problema, vai sair para fazer uma caminhada, mas sai para fazer uma caminhada cantando uma música, né? Pensando numa letra de uma música que te leva para você desviar o pensamento disso. Então, são artifícios que nós fazemos para que a gente possa sair daquilo que está abaixando a nossa vibração. Ok? Alguém quer fazer algum comentário a mais? Não? Então, podemos continuar, então. Então, a gente estava aqui, os encarnados se converterem em poderosos ímãs de atração. A medida exige tempo e tolerância fraternal. Isso é interessante, né? Que aí está explicando aqui, Alexandre, que existe tempo e tolerância, né? Então não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir, mas tempo e tolerância é o que que é? É a gente praticar, e praticando, e praticando, e praticando esse desviar do pensamento, né? E praticando. É ação, né? É a gente gastar energia contra aquilo que está nos deixando ruim, porque o corpo da gente é inteligente. Pode ter certeza disso, o corpo é inteligente. Se nós começamos a gastar energia para combater uma coisa que está nos fazendo mal, por exemplo, um pensamento repetitivo, o organismo vai entender, vai dizer, opa, ele está gastando energia para combater isso. Então, vou deixar de fornecer isso, por quê? Porque está perdendo energia. O organismo não é legal você perder energia, né? Agora, se você mantém, o organismo interpreta o contrário. Ó, isso é importante para ele, então vou manter esse pensamento aqui, vou manter, né? Então, é isso daí. Então, a medida exige tempo e tolerância fraternal. Temos grande número de trabalhadores consagrados a esse mistério em nosso plano e aguardamos que a semeadura de ensinamentos dê os seus frutos. A gente está falando que tem muitos trabalhadores que estão nessa seara, ensinando os irmãozinhos espirituais, estão ali, pertinho deles, ensinando todos os dias, né? Colocando as intuições no ouvido dos irmãos desencarnados e desencarnados, mas tem que dar o tempo deles, né? Dar o tempo deles. Então, aguardar que a semeadura dos ensinamentos dê os seus frutos e ser com a gente, né? Também aguardar também o que a gente está plantando, aguardar que semeie, que germine e dê fruto. É o seu tempo. E aí a gente volta para a parábola do semeador, né? Parábola do semeador, aquela parábola que a gente já conhece e que é interessante que foi escrita nos 3 evangelistas sinóticos. O que é o evangelho sinótico? O evangelho sinótico são aqueles evangelhos que, quando eles se confrontam, os estudiosos, né, confrontam um evangelho com o outro, dá uma grande coincidência das mensagens. Isso são os evangelhos sinóticos. Então, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4. Os Mateus, Marcos e Lucas, esses 3 evangelistas, eles colocam a parábola do semeador, de tão importante que foi, está relatado nos 3 evangelistas. E aí, a gente só lembra o seguinte, que na parábola do semeador, que todo mundo conhece, né, existem 4 tipos de solos em que a semente cai. 4 tipos de solo, ou seja, representando aí as
diversificações dos corações, né? Ele coloca 4. Primeiro tipo, o solo à beira do caminho, né? Então, representando o quê? É aquele coração ainda incipiente na mudança, né? Em que a semente cai, mas está muito incipiente. Então, ela não tem ainda aquele apoio para germinar e ela é pisoteada e comida pelos pássaros, né? Por quê? Porque é um coração ainda imaturo, não conseguiu ainda germinar essa semente. Um outro solo, o segundo solo, é o solo pedregoso, né? Então, é aquele coração fechado pelas dores, as angústias que o petrificam, né? E impede com que as coisas maravilhosas da vida adentrem no coração. A mensagem, a semente, né, da parábola representa essas coisas lindas da vida. A semente da parábola é isso, as coisas maravilhosas que Deus coloca no nosso caminho, né? Que a gente sempre fala, né, que Deus se comunica conosco através das coisas simples e belas da nossa vida. São essas sementes, né? As sementes da parábola do semeador é isso, é as belezas, dádivas de Deus. Então, o coração petrificado, ele não consegue ver um nascer maravilhoso do sol. Um coração petrificado, ele não consegue receber um cântico de um pássaro. Um coração petrificado, ele não consegue sorrir através de um sorriso de uma criança para ele. Então, é isso, esse solo pedregoso. Um terceiro tipo de solo é um solo com espinho, né? É um solo com espinho. A semente, ela até germina nesse solo, mas os espinhos crescem junto com ela e a sufocam, né? Então é isso, o espinho são essas dores que nós permitimos ainda que elas proliferem no nosso coração, a reverberação da dor. A semente cai no nosso coração, ou seja, a gente até recebe essas belas dádivas, a gente consegue perceber, né, esse sol lindo que nasce, uma palavra amiga que chega perto da gente, a gente consegue perceber, mas as nossas dores que a gente deixa internalizar no nosso coração são tamanhos as dores, os remorsos, as angústias, que acabam, então, sufocando essas coisas belas que chegam para a gente. O último tipo de solo é o solo bom. A semente germina e cresce e vai produzir colheita abundante. Que solo bom que é esse? É o coração aberto, é o espírito aberto, né? É o espírito aberto para aquilo que é bom da vida. É o espírito aberto para a beleza das flores, é o espírito aberto pelo cantar dos pássaros, é o espírito aberto por uma sinfonia maravilhosa que adentra nos nossos ouvidos, a gente deixa internalizar no espírito, né? Nos deixando engrandecer com uma música bela, a gente se permite a isso, com aroma, né? Na aromaterapia, esses aromas maravilhosos, se a gente tem um espírito aberto, a gente se permite sentir esse cheiro maravilhoso e nos crescer com ele, né? Então, esse é um solo bom, um espírito bom, é a mensagem boa que ele absorve, né? Então, são os 3 pontos dessa mensagem do semeador. O semeador, quem que é? É o Cristo. O Cristo. A semente, o que que é? É a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o que que é? A verdade. São as coisas belas da vida que são trazidas até nós. E os diferentes tipos de solo são os diferentes corações representando os espíritos, aquele espírito que está fechado, aquele espírito que está aberto para as coisas belas da vida. Então, que nós sejamos o solo bom, que nós cultivemos, e isso é interessante, porque um solo bom, ele tem que ser constantemente cultivado, constantemente, porque o solo pode ser o melhor solo possível, que se você não o cultiva, o que acontece? Ele vai perdendo seus nutrientes, vai se tornando arenoso, sem nutriente nenhum. Então, que a gente se permita cultivar o nosso coração sempre, né? Para torná-lo sempre saudável, para ser sensível às boas dádivas celestes, né? Então, é isso daí. Aí, por isso que Alexandre está falando. Aguardemos que a semeadura dos ensinamentos dê seus frutos. Por quê? Porque cada um tem um coração de um tipo. E aí, em função dessa diversidade de coração, a semente vai demorar muito ou pouco tempo para poder proliferar. Temos que aguardar. Ok? Alguém quer comentar algo? Se não,
Continuamos. Aguardamos que a semeadora de ensinamentos dê seus frutos. De qualquer modo, esteja convicto de que toda a assistência tem sido prestada aos amigos sob nossa observação. Então, eles não abandonam, eles estão ali, dando assistência contínua a eles e a nós. Agora também, nós estamos sendo auxiliados aqui continuamente durante esse estudo, né? Nós, a nossa casa, né? O nosso ambiente está sendo fluidificado espiritualmente. Se ainda não avançaram todos eles no terreno da espiritualidade elevada, isso só se verifica em razão da fraqueza e da ignorância a que vivem voluntariamente escravizados. Colhem que semeiam. Nesse instante, fixamos novamente a atenção na palestra que se desdobrava. Faço o que posso, repetiu o rapaz em desalento. Entretanto, não consigo obter a tranquilidade interior. Então, o rapaz, ele sempre reclamando, né? Que não conseguia obter a tranquilidade interior. Ocorre comigo o mesmo fato. A genitora, entrando na baixa vibração do filho. Ocorre comigo o mesmo fato. Minhas únicas melhoras se verificam por ocasião das nossas preces coletivas. Em seguida, as piores emoções me assaltam o espírito. Vivo sem paz, sem apoio. Oh, meus filhos, é cruel rolar assim pelo mundo como um náufrago sem orientação. E aí que sem orientação, né? Porque a filhinha falou várias vezes no ouvido dela, né? Dando boas lições, só que o coração de pedra, o solo petrificado, né? Compreendo a mamãe, a menina falando de novo. Aqui é o filho. Compreendo, mamãe, tornou o filho. Como que satisfeito por alimentar as impressões nocivas que lhe ocupavam a mente, compreendendo a porquê as tentações me transformam a vida num cipoal de sombras espessas. Não sei mais que fazer para resistir aos pensamentos amargos. Ai de nós, se o Espiritismo não houvesse chegado aos nossos destinos como como sagrada fonte de sublimes consolações, né? Eles estão reclamando, mas estão ainda lembrando da doutrina espírita que está ali junto deles, né? Embasando o caminhar deles, né? Dando sustento para que eles consigam, às vezes, se desvencilhar desse baixo patamar vibracional. E aí, nós lembramos que no livro de Emmanuel, chamado A Verdade Responde, no capítulo 5, ele traz para a gente, capítulo 5 chama A Influência do Espiritismo. E aí, nesse capítulo 5, A Influência do Espiritismo, Emmanuel vai falando sobre o seguinte: como que o Espiritismo age na ciência, né? Na elevação da ciência, melhorando a visão do homem, como que o Espiritismo age na filosofia, né? Alargando o entendimento humano sobre o bem, sobre a humanidade, como que o Espiritismo age sobre a política. Então, ele vai falando, né? Os vários pontos que o Espiritismo age, mas ele completa para nós, trazendo essa mensagem que eu quero deixar como mensagem final. Somente no coração é que o Espiritismo pode realmente transformar a vida. Então, a gente está falando sobre a semeadura e está falando sobre os diferentes tipos de solo, que são os corações. Então, é somente no coração que a doutrina espírita vai poder nos transformar. Se nós deixarmos o nosso coração aberto para a verdade do Cristo, a se implantar em nosso espírito, né? Somente no coração aberto que o Espiritismo pode nos fazer uma pessoa melhor. E aí eu pergunto se alguém tem algum comentário final para poder fazer. Não? Se ninguém tem nenhum comentário final para poder fazer, eu pergunto quem pode fazer a prece final. E aí, eu acho que é a Isabel que está levantando a mão, porque é a única de nós, além de nós três, que está com a câmera ligada.
Tá. Agradecendo a espiritualidade por essa noite de estudos maravilhosa, sempre abrilhantado pelos conhecimentos do nosso professor, muita gratidão, e aproveitando o que foi nos ensinado, o que foi nos transmitido nessa noite, que então, que Deus nos permita sermos sempre esse solo saudável, um coração aberto, e que possamos diariamente fazer ter o cuidado para que siga se mantendo, né, um solo saudável e produtivo. Então, convido para que oremos a oração que o Pai nos ensinou, em agradecimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigada a todos e uma boa noite. Amém, que assim seja. Obrigado a todo mundo pela presença e que nós possamos nos encontrar na próxima quarta-feira no mesmo horário. Um abraço a todos.